Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria, caríssimos irmãos, caríssimos amigos. Estamos uma vez mais juntos para meditar na Palavra de Deus, na Palavra do Senhor, neste que é o domingo segundo da Páscoa, ou o domingo da Divina Misericórdia. Estamos a iniciar, como repararam, num novo formato e iremos então fazer esta meditação do Evangelho de São João, que nos é apresentado hoje, capítulo 20, versículos 19 a 31. Ora, este Evangelho narra-nos precisamente a aparição que Nosso Senhor fez 8 dias depois. Começa precisamente assim o Evangelho. 8 dias depois, Jesus apareceu. Para quê? Para que é que Nosso Senhor aparece num domingo, novamente, e não aparece numa segunda, numa terça ou até num sábado, não é? Que para os judeus era tão importante? É que Nosso Senhor queria levar os seus apóstolos, os seus discípulos, à fé, mas à fé numa particularidade que é fundamental para nós. À fé em Cristo ressuscitado. E por isso é que ele, neste Evangelho, irá mostrar-lhes as mãos, os pés e o lado. E narra-nos, no caso não São João, mas São Lucas, que eles ficarão tão petrificados, pensando estar a ver um fantasma, um espírito, que Nosso Senhor irá dizer: olhem, vejam, toquem, apalpem aqui as minhas chagas, sou eu mesmo. E Nosso Senhor, inclusivamente, irá mandar trazer comida para que ele coma e mostre que um espírito não se alimenta, não é? Um espírito não tem fome, não pode comer nada. E ele, Nosso Senhor, está ali em corpo glorioso, é Nosso Senhor ressuscitado, que retomou o seu corpo agora na glória, e por isso ele mostra que está inteiramente presente. Não está já em estado padecente, como estava quando veio ao mundo e quis vir assim, para poder sentir as nossas fraquezas, mas agora em estado glorioso. O seu corpo também está na glória, como está a sua própria alma. Bom, este Evangelho de hoje faz-nos terminar a oitava da Páscoa. E nesta oitava da Páscoa, segundo uma antiga tradição da Igreja, nesta oitava davam-se umas famosas catequeses mistagógicas que vários padres da Igreja apresentavam aos neófitos. Ou seja, o que significa catequeses mistagógicas? Eram catequeses que conduziam a alma para penetrar no mistério da fé. E particularmente o mistério daqueles sacramentos de iniciação cristã. O batismo, e para começar, a Eucaristia e o Crisma. E por isso eles eram convidados a inserir-se nesse mistério, de onde a palavra catequese mistagógica, ou seja, uma catequese que conduz ao mistério. E até a oração deste domingo, a oração coleta, a primeira oração da missa, fala disso. Pede a Deus para que possamos compreender melhor as riquezas inesgotáveis do batismo com que fomos purificados, do Espírito em que fomos renovados e do sangue com que fomos redimidos. Então é magnífico, digamos, o modo como a Igreja nos faz aprofundar esta realidade divina, a realidade sacramental que nos leva até ao próprio Deus. Bom, mas nós, neste domingo, podemos verificar que não é fácil crer na ressurreição. Crer verdadeiramente na ressurreição não é fácil. Vejam, os apóstolos, aqueles que são os pilares da Santa Igreja, duvidaram. Os próprios apóstolos duvidaram. Porquê? Porque a fé é algo tão acima das considerações dos homens que os apóstolos, apesar de terem ouvido tantas e tantas vezes da boca do próprio Salvador: o Filho do Homem tem de padecer muito, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, que o hão de matar, mas 3 dias depois de morto ele ressuscitará. Quer dizer, eles ouviram isto N vezes. Viram milagres em quantidade, inclusivamente milagres de ressurreição, não é? O filho da viúva de Naim, o próprio Lázaro, que era amigo de Nosso Senhor e que eles também conheciam perfeitamente. Quer dizer, alguns apóstolos estiveram no alto do Monte Tabor, viram o Jesus, Nosso Senhor, transfigurado, todo cheio de luz. Tanta luz que eles não conseguiam olhar, era mais luminoso do que o sol. Está bem. Chega na hora, Nosso Senhor é preso, é condenado, é morto, e eles pensam que tudo acabou. A fé tinha entrado em estado de drama. Estava em decadência a fé dos apóstolos. Às vezes nós pensamos que é tão fácil crer. Eu acredito porque sim, não é? Eu nasci, fui batizado, sempre fui à igreja.
Não é verdade? Se pensarmos do ponto de vista etimológico, por exemplo, ter fé é crer firmemente em alguma coisa sem ter nenhuma evidência de que ela seja verdadeira ou real. Vejam, mesmo a palavra grega pistis significava a convicção de uma determinada verdade. Então eu estou confiante, eu acredito, estou convencido de que aquilo é verdadeiro. Ou seja, isso é ter fé. A fé não exige provas materiais. Então, reparem, todos nós vivemos de fé. Não é? E a fé natural é aquela que depende das evidências. Por exemplo, eu planto uma macieira, eu hei de colher maçãs. Eu planto uma alface, eu colherei alfaces. É uma fé natural. Vejam, por exemplo, uma criança. Ela ouve a mãe dizer: meu filho, tal coisa é má. Ela acredita. Tem fé na mãe. Ela não pede explicações. Um adolescente, por exemplo, chega diante do pai e pergunta: pai, como é que surgiram os continentes? E o pai, naquele ar assim de sabichão, de repente até sabe alguma coisa, mas o pai vai explicar o que ele ouviu ou o que ele leu. E os continentes foram formados há tantos bilhões de anos, e chuta assim uma data e o filho acredita. O filho tem fé no que diz o pai. É fé, é uma fé natural. Os seres humanos vivem à base de fé. Ainda há uns meses atrás saiu uma notícia a dizer que cientistas encontraram uma super terra, ou seja, uma terra a não sei quantos anos de distância daqui do nosso sistema solar, que recebe uma luz que é favorável e que propicia o desenvolvimento da vida. E então eles calcularam que haverá água certamente naquele planeta. Agora, como é que eles vão saber isso? Quer dizer, aquela super terra está a quase 100 anos-luz daqui. Ou seja, são 10 trilhões de quilómetros. Qual é o homem que lá esteve? Qual é o homem que sabe que as coisas são assim de facto? Qual é o homem que pode dizer assim, ali há água? Não sabem. Tem fé. Então, caríssimos irmãos, reparem que dizer que só os católicos e os crentes é que têm fé, isso é uma história muito mal contada, não é? Porque todos os seres humanos acreditam em alguma coisa. Até os demónios creem. Reparem que São Tiago diz na sua epístola: tu crês em Deus? Crês num só Deus? Muito bem. Mas até os demónios creem. Creem e tremem. Então vejam só, os anjos, inclusivamente os demónios, creem em Deus. Agora, como é que eles creem em Deus? Eles não têm fé. Como é que o demónio tem fé? Não, é que eles têm uma constatação de que Deus existe. Bom, primeiro porque eles estão a queimar no inferno. Então eles conhecem o poder de Deus e a condenação que Deus lhes fez. Não é? Então, os demónios, não existem demónios ateus. Os demónios acreditam, mas acreditam porque é uma constatação. Assim como aquelas pessoas todas que eu mencionei antes, através de algumas constatações acreditam, e às vezes através de fé cega também acreditam, não é verdade? Enfim, entretanto, a nossa fé, a fé da Santa Igreja é diferente. Porquê? Porque a nossa fé provém do batismo. A nossa fé tem como objeto a salvação. Eu creio que se amar a Deus e seguir os seus mandamentos, Deus me concederá a sua salvação. Então o que é para nós ter fé? Enfim, como ensina o catecismo, a fé é aquela virtude teologal que me faz crer em Deus e em tudo o que Ele nos disse e revelou. E em tudo o que também a Santa Igreja nos propõe a crer, a acreditar. Então, reparem que não basta dizer: eu creio em Deus. Não é? Os apóstolos acreditavam em Deus. Mas o Evangelho de hoje narra-nos que diante da prova e da perseguição, eles quase que perderam a fé. Deixaram de acreditar em Deus? Não. Mas não bastava. Nosso Senhor, vendo a fé deles a diminuir, a periclitar, Nosso Senhor aparece-lhes e, por divina misericórdia, lá está, este é o domingo da divina misericórdia, Nosso Senhor permite algo que é só dos apóstolos. E eles tocaram no próprio corpo glorioso do Senhor. Todos eles então passaram de uma grande prova de fé, né, que eles estavam ali na dúvida, quase até que se tornaram positivistas. Eu só acredito se vir, não é? Só acredito se tocar. E entretanto, eles tiveram essa graça precisamente para que Deus, Nosso Senhor, queria robustecer a fé deles e queria fazer com que, através da fé deles, nós também fôssemos robustecidos na nossa fé.
Então reparem, caríssimos irmãos, nós somos bem-aventurados. Nós somos tão mais felizes quanto mais acreditarmos sem ter visto. Os apóstolos viram, os apóstolos tocaram. Nós não vimos. Nós vemos na medida da nossa fé, uma visão sobrenatural. Não é? E quanto mais acreditarmos, mais bem-aventurados seremos. Isso é fé. Isso é uma graça sobrenatural. Vejam que a fé não é um ato de inteligência, não é um ato de força de vontade. Reparem uma coisa. As pessoas às vezes atacam os milagres da Santa Igreja, os milagres da nossa fé. Mas se fossem estudar, acreditariam. Mas eles não acreditam porque falta a graça. Lá está. Nós temos, por exemplo, está bom, os milagres do Antigo Testamento são de há tantos séculos atrás, como é que eu vou saber? Então, nós temos no século XX uma santa aqui em Portugal, uma beata Alexandrina de Balazar, que ficou 13 anos, ela era ali da Póvoa do Varzim, 13 anos só a alimentar-se da Eucaristia. 13 anos. E não tomava nem uma gota de água. Isso é impossível. Bom, é de facto impossível. Foi constatado através de laudos médicos. Ela ficou internada durante um mês inteiro, acompanhada dia e noite por médicos que nem acreditavam e que inclusivamente a trataram muito mal, mas que tiveram de dar o braço a torcer. E a análise final que deram, né, que depois ficou para a posteridade, indicava que ela, de facto, durante um mês, não comeu nada, à exceção da Eucaristia, e não bebeu uma gota de água. Isto não precisa ter fé, porque isto aqui é constatação, porque existem os documentos médicos que sobraram. Só que, para a pessoa acreditar, precisa ter uma graça. Então não basta ter inteligência, não basta ter evidência, é preciso a graça. E então, caríssimos irmãos, a fé é uma graça sobrenatural, outorgada por Deus, não é? Que é muito superior a toda a outra fé que nós falámos aqui, a crença nos cientistas, a crença nisto, naquilo. Passamos a Nossa Senhora para ter sempre fé, por mais que não tenhamos, digamos, evidências. Tá bom. A fé é um rationabile obsequium, é uma graça dada à nossa razão para nós entendermos as razões da nossa fé sobrenaturais, ou seja, as revelações que Deus nos fez e a razão pela qual nós devemos crer nessas revelações. Que Nossa Senhora nos ajude a sempre aprofundar a nossa fé e ainda que ela esteja periclitante, como os apóstolos esteve, roguemos ao Senhor que Ele, na sua divina misericórdia, nos encherá de entusiasmo e encherá de graças para podermos ultrapassar todas e quaisquer dificuldades. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.